Professor, para a gente progredir um pouco, eu queria que o senhor falasse a respeito do uso e também da importância da cirurgia robótica nesses tumores de pâncreas. A cirurgia robótica tem avançado bastante. Eu vi vários cirurgiões e discuti bastante sobre cirurgia robótica em câncer de pâncreas. 3 deles a gente teve recentemente. Um deles foi o John Martini. A gente estava com o John Martini tanto em Barretos quanto no Rio de Janeiro, no Congresso de Robótica. E ele viu as nossas apresentações, ele viu que é bem complexo. Tanto que quando tem envolvimento vascular, ele mesmo diz, eu não faço cirurgia robótica. Tem um detalhe que o pneu peritônio dificulta a aproximação dos vasos. Então, você, quando faz cirurgia ressecção vascular, é muito maior a probabilidade de você usar enxerto na robótica, por exemplo, do que na cirurgia aberta. A cirurgia aberta você consegue aproximar mais o vaso e o pneu peritônio dificulta isso. O outro que a gente discutiu foi a Sharona Ross, que é uma cirurgiã brilhante lá de Tampa, que também a gente discutiu com ela sobre isso, ela também não faz. E o outro é o Svanto Sucandi. Svanto Sucandi esteve agora no Rio de Janeiro, no Congresso de Cirurgia Oncológica. Eu dei minha aula antes, ele deu aula dele depois e disse, olha, essa dissecção do órgão, ele falou, no auditorloto, a dissecção que o Orlando mostrou aberta é melhor que a minha, porque ele teve mais dificuldade, apesar da robótica ter o Endovrist, que é a munheca no Sim, robô, exatamente. você consegue rodar um pouquinho mais, mas ele não consegue chegar do lado esquerdo, por exemplo, da artéria mesenterica superior, como a gente faz. Então a gente isola tudo, e eu vi que os vídeos dele não mostravam essa área isolada, que é o que diz, isolar e dissecar do lado direito. Mas se você tem a cirurgia que a gente faz, é uma cirurgia à la carte, ou seja, cirurgia à la carte, dependendo do exame de imagem. Então, se você tem tocando a artéria, por exemplo, o tumor, esse é o paciente que não tem indicação de fazer cirurgia robótica. Então, dá para fazer perfeitamente. A cirurgia robótica tem menor trauma, menor agressão e certamente vai ter melhor resposta à imunidade do paciente, porque a cirurgia aberta compromete mais a imunidade e que talvez para um grupo de pacientes que não tenha aquela invasão ali a nível da artéria mesentérica e veia porta, ele vai se beneficiar. Já os pacientes que você precisa de uma ressecção mais alargada, ou a robótica vai melhorar o padrão, e que é muito provável que melhore o padrão das pinças, do material, e você consiga alcançar isso, ou vai continuar fazendo cirurgia aberta para ser um pouco melhor. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, professor, nós fizemos, eu juntamente com meu colega, Leandro Morozins, nós fizemos as primeiras duodeno-pancreatectomias laparoscópicas. Só que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, até o momento, nós não fizemos nenhuma anastomose pancreato-jejunal por laparoscopia. A gente faz abertura. Por quê? Porque isso também eu acho que é importante falar. Porque a gente não pode diminuir a qualidade da nossa cirurgia só para manter uma via de acesso. Então, nossos pacientes todos saíram sem fístula. Temos 3 casos apenas, mas todos sem fístula. E para também bem selecionado, foi caso de papila também, mas é uma coisa que o robô também acrescentou bastante, que foi realmente a anastomose, a delicadeza, não a anastomose vascular, mas a anastomose pancreato-jejunal. Então, a gente faz uma pequena abertura e faz manual. A biliar, faz entero, tudo por vídeo, e a ressecção toda laparoscópica, e a reconstrução do pâncreas aberta, uma pequena abertura. Essa anastomose, a gente tem uma técnica de anastomose que a gente aprendeu e modificou em 2016 e começou a fazer. No Brasil, em torno de 10 ou mais cidades já estão fazendo anastomose. Às vezes ele manda um vídeo para a gente, essa aqui a gente fez e tal. É uma técnica bem padronizada, foi discutida agora no Congresso. O Alexandre de Belo Horizonte mostrou, inclusive a nossa anastomose, essa aqui é a anastomose do professor Orlando, tal, mostrou que é uma anastomose bem interessante. É óbvio que o conceito de fístula pancreática vai muito além da anastomose como um ponto único, mas ela é importante na discussão do resultado final, que é a diminuição do índice de fístula. O senhor deu essa aula, foi no Sobracil também? Sim, no Sobracil. Foi quando eu vi a primeira. Leandro, eu vou passar para a hepatocarcinoma, mas antes eu queria te perguntar se você tem alguma outra coisa que você queria falar a respeito do pâncreas. Então,
Professor, eu queria só deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo a gente a respeito do pâncreas, né? Porque a gente já falou, mas o que se percebe, pessoal, é que, obviamente, a gente, tanto na nossa experiência como na experiência do professor, existe, obviamente, casos de muito sucesso no tratamento do câncer, né, professor? Então, na verdade, o que a gente quer também com isso é fazer com que as pessoas entendam que não é uma sentença de morte, né? Vamos encarar, vamos lutar e se tiver condição, obviamente, antigamente a gente não falava em ressecabilidade de maneira que fala hoje. A gente está aqui falando de ressecabilidade tocando vaso e etc. E tenho certeza absoluta que nós vamos progredir nessa situação, né? Só um detalhe a mais em relação à discussão do pâncreas. Por exemplo, a gente discutiu muito porque vários países adotam o que a gente chama de centralização. Eu acho assim, se tiver um paciente aqui em Rondonópolis, teria que mandar para o doutor Leandro. Quanto mais você mandar para o doutor Leandro, mais ele tem volume, mais vai ficar experiente. Não dá para dividir, para democratizar. Esse eu mandei para o doutor Leandro, esse outro eu mandei para não sei quem. Não, tem que mandar porque você vai ter o maior número. Tanto que se discute que você tem que fazer o mínimo para ter expertise ser em torno de 60 doses na pancreatectomia, e para você adquirir o ritmo tem que ser 20 por ano. Todos que falam, você tem que fazer 20 por ano para começar a pegar ritmo. Então, acho que a tendência no Brasil é que a gente tenha essa centralização, tanto pelo Sistema Único de Saúde como nas seguradoras. Lá para o ano 2000, eu li um trabalho a respeito sobre cirurgia de próstata, doutor, que falava exatamente isso. E dependendo do lugar onde é feita a cirurgia, as sequelas, elas ficam lá de 5 até 75%. É gigante. Então, tem serviço que não tem experiência, como o senhor está dizendo, professor, e tem outros serviços que têm muita experiência. Obviamente, as consequências e as sequelas no pós-operatório vão ser bem menores.